Fala, família Palestra, e o grupo do Palmeiras já está definido na Libertadores de 2026. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V do grupo do ano passado, e o Verdão vem com tudo para essa competição para conquistar o Tetra. Mas e aí, torcedor, o que você achou do grupo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Verdão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Agora de Libertadores. Aqui, ó, ontem rolou o sorteio da Libertadores. Aqui são os grupos dos brasileiros, né? O grupo do Flamengo, o grupo do Fluminense, mas vamos falar dos grupos dos times paulistas, né? Começando aqui pelo Corinthians, que vai ter o Peñarol, o Santa Fé e o Platense no seu grupo. Aí aqui a gente vai pro grupo do Palmeiras com o Cerro Porteño novamente, Júnior Barranquilla e Sporting. Milagre não ter caído no grupo do Bolívar. E aqui, rapaz, olha só. Primeiro, que é legal demais ter o Mirassol no sorteio da Libertadores, né? Já na fase de grupos ali, mais uma pedreira pro Mirassol, tá? LDU, que é sempre chato, né? Semifinalista do ano passado. E Lanús, campeão da Recopa, campeão da Sul-Americana no ano passado. Always Ready e o nosso querido Mirassol aqui, o terror do interior, estreando na Libertadores. A gente tá muito ansioso pra este momento. Então daqui 3 semanas a Libertadores já começa e óbvio que você vai ver aqui na tela da Globo. Vamos falar da Sul-Americana e só dos paulistas, né? Só dos nossos clubes aqui. O São Paulo, no grupo dele, que é o grupo C, caiu Milionários, Boston River e o O'Higgins, que eliminou o Bahia. Aqui no grupo D temos o Peixão contra o San Lorenzo, Deportivo Cuenca e o Recoleta. E aqui o Bragantino, Red Bull Bragantino, vai jogar contra o River Plate. Olha só, River Plate jogando lá em Bragança, jogo bom pra gente assistir. Blooming e o Carabobo. Beleza? E aqui na Sul-Americana só passa o primeiro lugar. Então, BOzinho para os times paulistas aqui. O segundo vai para uma repescagem. Enfim, o ano tá aquecendo, tá começando. E ontem nosso repórter Rafael Sibila estava neste evento da Conmebol, no sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E a gente vai ver agora os bastidores, então se liga aí. Num sorteio, não há muito que se possa fazer além de torcer. A gente está sempre preparado para o próximo desafio. E vamos ver, o futebol também é um pouquinho de sorte, né? Uns torcem por uma logística mais simples, outros para não dividir o grupo com o atual campeão da Libertadores. Mas também tem gente pegando, tem uma porrada de time, eu fui pegar justo o Flamengo. Desde 2019, o futebol brasileiro domina a Libertadores. São 7 conquistas seguidas, a maior hegemonia de um país na história da competição. Dirigentes de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense já estão acostumados a este ambiente. Mas este ano, o Brasil tem um representante que é um caçulinha na competição. Sempre tem a primeira vez, e chegou a nossa primeira vez na Libertadores. E já no primeiro ano de sorteio, uma sábia conclusão. E sorteio é sorteio, né? A gente tem que aceitar aquilo que vier. Então o que veio foi Flamengo no grupo A, Fluminense no grupo C, no D, Cruzeiro. O Corinthians está no E e vai enfrentar o Peñarol do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. No F, Palmeiras e velhos conhecidos. Cerro Porteño do Paraguai e Sporting Cristal do Peru, assim como no ano passado, estão no grupo do Palmeiras. A novidade este ano é o Júnior Barranquilla da Colômbia. E o estreante Mirassol está no G, com LDU do Equador, Lanús da Argentina e Always Ready da Bolívia. A vantagem do nosso grupo é que nós conhecemos todos os nossos adversários. O pontapé inicial da fase de grupos será no dia 7 de abril. A primeira fase da Libertadores vai estar entre abril e maio, antes da Copa do Mundo, juntos com os Jogos do Brasileiro, junto com os Jogos da Copa do Brasil. Então tudo que pesa a nível de logística, de um maior descanso, de uma maior preparação, vale. Libertadores em estado puro. É isso, tá chegando a hora da Liberta, mas vamos voltar pro nosso Brasileirão aqui, porque ontem tivemos 2 jogos, né? O Flamengo venceu o Cracão, tamo junto. Bom, e agora nós vamos pra onde, meu querido diretor? Vamos falar da treta entre São Paulo e Palmeiras. Porque no final de semana, né? Final de semana não, amanhã já tem São Paulo e Palmeiras, né? Inclusive a gente tá até mostrando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder junto com o São Paulo, né? Por conta do critério, São Paulo tá na 2ª colocação e temos São Paulo e Palmeiras. Mas só que tá rolando uma treta nos bastidores, né? Vou até cortar pra essa câmera aqui, ó. Porque aqui, ó,
O clássico já começou nos bastidores, né? O Rui Costa, que é o diretor do São Paulo, ele foi perguntado sobre a arbitragem do clássico e disse que, abre aspas, o nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem e nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos em competições distintas erros que, não raro, favorecem ao adversário. Fecha aspas. Então imagina, aí já começou a treta, né? Aí algumas horas depois, o Palmeiras divulgou um vídeo do Anderson Barros, diretor do clube, respondendo institucionalmente a cutucada do rival. Ou seja, o Palmeiras fez um vídeo só para dar a resposta ao diretor do São Paulo. Então se liga como é que ficou um trecho desse vídeo. O futebol não permite mais esse tipo de postura. O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Se nós continuarmos com esse tipo de prática, nós não vamos evoluir. Deixa eu ver. Bom, aí o Sibila, né, nosso repórter, né, que você viu no VT da Libertadores agora há pouco, ele aproveitou que estava lá do lado do presidente do São Paulo e da presidente do Palmeiras e acabou perguntando para ele sobre essa treta. Então vamos ouvir primeiro a Leila. Que todas as vezes que a gente vai jogar um grande clássico, sempre aparecem essas pressões com relação à arbitragem. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras se escabelando, dando esses ataques histéricos. Gente, esses homens são muito histéricos, tá? Depois diz que a gente que é histérica, tá? São eles que são. Vocês nunca vão me ver reclamando de arbitragem. Não. Tia Leila sendo tia Leila. E, obviamente, que a gente ouviu o outro lado, ouvimos o presidente do São Paulo, Harry Macias. Então, se liga aí. Todos os jogos nós temos preocupação com a arbitragem. Espero que tenhamos um juiz que faça o correto, que aplique as regras e que não favoreça, que faça um bom jogo dentro do campo. Isso é o principal. É isso, então o clássico, sábado, 8 horas da noite, já começou, que a gente vai acompanhar no Sport TV. Semana tem um confronto direto. Da última vez que o Palmeiras foi no Morumbi, teve uma grande vitória, mas um jogo que ficou marcado por outras questões. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, nós temos tido, nesses confrontos, em 2 competições distintas, erros que, não raros, favorecem ao adversário. Isso do São Paulo é para criar pressão, isso não vai funcionar mais, isso chega, gente. O futebol, se você quer evoluir, tem que parar com essas manias. E por isso, e eu disse isso da última vez que nos enfrentamos, é por isso que a arbitragem ela tem que permitir que o jogo se resolva no campo. Infelizmente, isso não tem acontecido. Então nós desejamos que a arbitragem aplique a regra e que se permita às 2 equipes se confrontarem e ver quem é mais competente, né? Acho que mais uma vez o São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos. Precisamos acabar, senão o futebol não vai evoluir. Já foi confirmado o Daronco? Não, eu acho que o Daronco é um excelente árbitro. Tem tudo para levar o clássico tranquilamente. O Palmeiras saiu vitorioso nos 5 jogos. A gente é invicto há 11 jogos contra o São Paulo. Será que todos houve benefício para o Palmeiras com relação à arbitragem? E o bastidor deixa eles discutirem. Nós não temos esse problema. Eu e a Leila nos amamos muito bem. Eu vou até dar um beijo nela agora. Vou dar um beijo nela agora no passado. Nós estamos muito bem. Deixa eles discutirem. Eles têm que fazer isso, né? Eles têm que brigar pelo clube que eles trabalham. O São Paulo ele tem que lembrar que nos últimos 5 jogos, o Palmeiras saiu vitorioso nos 5 jogos. Eu não sei se eu sou ingênua e posso ser, mas eu tenho uma expectativa no futebol dos 2 times. Acho que o São Paulo vem jogando muito bem, perdeu para o Galo, mas vinha apresentando um futebol bem treinado, bem qualificado, que não justificava a troca de treinadores pelo que apresentava em campo. E o Palmeiras é um time que está se fortalecendo. O Vitor Roque não está 100%, agora está voltando. É uma equipe que o John Nara já virou um titular, que era o que todo mundo imaginava. Por que só falam de arbitragem? Por que só falam desse assunto? Marco, não está na hora de jogar futebol? Eu acho que tá. Só que, infelizmente, tem havido lances muito polêmicos no jogo do São Paulo e Palmeiras. Pró e contra. Talvez muito mais contra o São Paulo do que contra o Palmeiras. Mas eu não vou aumentar essa dose de discussão. Você confia no Daronco? Eu confio no Daronco se ele correr.
Se ele apitar tá sem gravado, depender do VAR. Segunda-feira não. Eu confio, moralmente confio, claro que confio. Mas eu não tô falando nesse aspecto, tô falando até no aspecto administrativo do jogo. Eu acho que ele pica muito o jogo e houve muito VAR. Eu gostaria que ele fosse mais decisivo como quando no começo de carreira. É como o Voaden. Voaden era um árbitro que deixava o jogo correr, estava bem. A hora que ele cresceu, ele começou a picar o jogo. Então, que o Daronco continue... O Voaden é o chefe dele hoje. Que continue a sua trajetória como começou a carreira. Correndo no campo, apitando em cima e não dependendo do VAR. E vocês, Garbi? Sabe o negócio aí? Não tem semana mais chata no futebol brasileiro do que a semana pré-São Paulo e Palmeiras. Ué, por quê? Louco, que isso? Não, mas... Tem a semana pré-Grenal, é mais chata. É mais tensa. Cara, porque assim, na minha opinião, parte de 3 lados, tá? Essa chatice que é o assunto pré-São Paulo e Palmeiras. Já diria Skank, tudo tem 3 lados. Não, mas é verdade. A parte do Palmeiras, com o discurso de Abel, com o discurso de tal. Parte do São Paulo também, que quer ficar dando farpinha. E parte da imprensa também. Isso não existe, gente. Não, mas é impressionante. Chega a semana pré, começa a falar de polêmica passada, de tal, jogar uma pressão em cima do árbitro, que na minha opinião não tem que ser assim. Sgarbi ombudsman. Não, mas é verdade, cara. São 2 equipes jogando bem. Que mundo você vive, Sgarbi? Ronaldo, é verdade. Chega, pergunta pro Abel na coletiva. Abel, e aquele lance? O Abel vai e fala uma besteira, na minha opinião. Ele fala como se aquilo tivesse prejudicado o Palmeiras. Mas o Abel, ele não engoliu essa história até hoje. Essas críticas à arbitragem, a um favorecimento possível para o Palmeiras, isso ele não engole até hoje. Ele sempre dá uma resposta. Não engole, mas parte... E aí uma meia-culpa, assim, a imprensa não tá na hora de esquecer e viver o presente? Então, mas, cara, vira uma discussão assim, de polêmica, nada a ver. Mas peraí. Acabaram de se encontrar no Campeonato Paulista. Aí é que tá. Aí no último jogo, teve um pênalti do Gustavo Gomes que não foi marcado. Então, São Paulo foi marcado, uma vergonha também. Não teve... É isso, cara. Exatamente. E aí fica alimentando uma discussão de como se, nossa, só arbitragem. Tem sido uma questão. A diferença é quando marcou o pênalti. Tava 1-0, o São Paulo empataria. O Costa também falou besteira. E o outro 2-0 já tava morto o jogo. Everton Guimarães, esse assunto arbitragem é sempre mais importante do que o próprio choque rei. Toda vez a mesma coisa, pelo menos nos últimos anos. Renata, sabe o que acontece? Quando entra no período de jogos importantes, dos clássicos, acontece muito lá no Sul, acontece aqui em Minas, acontece aí em São Paulo. Essa estratégia de apontar para a arbitragem é uma estratégia manjada de atenuar o fracasso. Então, se daqui a pouco o São Paulo perde, o Palmeiras perde, aí vão procurar algo que ocorreu durante o jogo, que tenha uma participação da arbitragem, para, de repente, tentar atenuar o fracasso, a derrota, um erro de arbitragem, não cumprimento de regras, ou um vacilo do árbitro ou do VAR. Eu estou com o Sgarbi nessa aí, é chato, porque tira o brilho e tira a importância do jogo. E aí fica a semana inteira a discussão. Problemas aconteceram? Sim, problemas aconteceram. Para os dois lados, sim, talvez um pouco mais para o lado do Palmeiras, mas não é porque tem um esquema pró-Palmeiras. A arbitragem é ruim demais, gente. A arbitragem é muito ruim. Agora, por exemplo, o Palmeiras jogou contra o Atlético aqui. Teve um gol legal do Coelho que a arbitragem viu impedimento. Olha, eu vou ficar aqui todo o jogo com o Palmeiras agora. Mas a arbitragem errou aqui, vai errar aí, erra em todos os lugares, erra no Sul, erra no Nordeste, erra geral. Então, ficar direcionando o assunto pré-jogo, a projeção de um jogo desse tamanho, de 2 times que estão na ponta da tabela, para falar só de arbitragem, é realmente um negócio que dá um ataque de catapora, é muito chato. Então é isso aí, família. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo, comenta que é muito importante também aqui para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa aí as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Verdão, beleza? Então, torcedores, o grupo do Palmeiras já está definido na Libertadores 2026 e é meio que quase um copia e cola aí do grupo do ano passado, né? Então, não tem muito o que comentar desse grupo, porque se for tirar como base do ano passado, é muito provável aí que o Palmeiras vá passar em primeiro aí, faça uma das melhores campanhas na Libertadores de 2026, até porque o Palmeiras conhece muito bem esses clubes aí que caíram, né? De diferente ali, só o Júnior Barranquilla, mas o Sporting Cristal e o outro, esqueci o nome, não me recordo agora, mas também é o mesmo do grupo da Libertadores do ano passado. Então eu acho que o Palmeiras em casa faz os seus 9 pontos aí tranquilamente, pode ter um empate fora ali e tal, mas
eu acho que o Palmeiras vai fazer uma das melhores campanhas da Libertadores da América nessa fase de grupos. E aí há de se definir aí as fases mata-matas, mas fato é que, para mim, o Palmeiras já está direto aí nas fases mata-matas, porque é incrível, né, essa coincidência, pegar os mesmos adversários do grupo do ano passado aí, com exceção de um que está diferente, mas o Palmeiras é franco favorito aí a ser líder do grupo aí e passar tranquilamente de fase dos mata-matas. Final de semana tem mais uma rodada de Brasileiro, a última antes de ter a parada para a data FIFA, e o Palmeiras precisa pontuar novamente aí, porque tá vendo os adversários colarem mais atrás da liderança ali que tá.